Abençoados pela graça do Senhor. Josué capítulo de número 1, verso de número 1. Eu gostaria que você nos acompanhasse, por gentileza, o texto da palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra. Você que tem no seu tablet, no seu celular, acesse. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, até onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, estarei contigo. Você pode repetir comigo? Como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenha medos, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos todos juntos? Ser forte e corajoso. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado: meu irmão, seja forte e corajoso. O Senhor é contigo, hoje, amanhã e para todo sempre. Um líder de raízes profundas. Josué foi este líder de raízes profundas. Foi esse líder do qual, antes mesmo de exercer o cargo de liderança, ele já era líder. Meu amado irmão, nós somos líderes desde pequeno. Quem sabe você na sua casa, tem algum irmão mais velho aqui? Levanta a sua mão. Ou algum irmão do meio, que tem um irmão caçula. Você exerceu o cargo de liderança, quem sabe, do seu irmão. Quando a sua mãe chegava e dizia: olha, cuide do seu irmão, cuide dele. Eu tenho um irmão mais velho, mas eu que cuido mais dele do que ele de mim. Quem sabe aquele jogo de futebol, você era o capitão do time. Quem sabe capitão por competência, porque jogava muito, ou capitão porque era o dono da bola. Cada um exerce um cargo de liderança. Quem sabe na escola, o representante de turma. Quem sabe aquele num trabalho do qual você escolhia, né, aqueles colegas para fazer o trabalho juntos. Na vida nós trabalhamos nisso. Quem sabe na igreja, antes mesmo de exercer o cargo de liderança. Quem sabe você já passou por alguns ministérios. Eu mesmo já trabalhei com crianças. Já trabalhei no louvor. E olha que eu não tenho esse dom tão maravilhoso. Cadê aqui o Everton? Cadê Everton? Olha aí, menino, Everton louvando. Não tem como, rapaz. Mesmo pode ser um batista tradicional, mas não tem como louvar, pular, bater palmas, celebrar com o Senhor, não. Vibra. Porque é de coração. Quem sabe você foi trabalhando e sendo moldado. Porque Josué não foi naquele momento com
quando ele sucedeu Moisés, que ele exerceu um cargo de liderança. Já foi naquele momento da batalha, onde Moisés, você está lembrado que e Arão, um segurando numa mão, outro na outra, estava Josué ali no campo de batalha. Foi quando Moisés estava na tenda, falando com o Senhor face a face, como quem fala com um amigo, Josué estava lá na porta da tenda, ali o Senhor já estava trabalhando. Assim como Davi, ele não se tornou rei e líder quando foi ungido, mas ele já era líder quando estava pastoreando as ovelhas do seu pai, livrando dos ursos, dos leões. O que eu quero dizer a você, que antes mesmo de você exercer um cargo de liderança, o Senhor já te forjava. Quando você já estava no ventre da sua mãe, o Senhor já havia separado, designado como profeta das nações. Quando a gente vê liderar, o que é liderar para você? O que é que significa liderança para você? Quem pode dizer aqui, o que é liderar? O que é que significa ser um líder? É o quê? Servir, o que mais? Guiar, o que mais? O que é liderar? Ser exemplo, o que mais? Coordenar processos. Liderar tem uma palavra-chave: influenciar. Vamos todos juntos? Influenciar. Ser líder é diferente de ser chefe. Ser chefe é um cargo hierárquico que você assume. Nem eu aprendi isso em administração eclesiástica. Fundamentos da administração. Alguém pode ser chefe e não ser líder. E alguém pode ser líder e não ser chefe. É a capacidade que tem de influenciar. Tem uma frase, eu não sei se pode ser projetada, e a gente colocou aqui, que diz assim, o seguinte: liderança não se diz respeito a cargo que você ocupa, mas a influência que você exerce. E eu pergunto, você tem exercido influência na sua casa? Você tem influenciado seus colegas, seus amigos, sua família? Na vida, você tem mais influenciado ou sido influenciado pelos outros? Josué, ele foi chamado para ser líder. E ele foi chamado para ser líder usado por Deus. E algumas características que eu gostaria de compartilhar, porque a vida de Josué era uma liderança que raízes profundas. E tem 3 palavras que eu gostaria de a gente poder guardar na noite de hoje, como foi bem colocado pelo pastor Ari. Não estamos aqui para ensinar a liderar, que você já sabe. Estamos aqui, pelo menos, quem sabe, para relembrar você alguns elementos da liderança que são imprescindíveis. E tem 3 palavras que eu gostaria de a gente poder guardar para a nossa meditação hoje à noite. Que uma liderança, ela é servidora, uma liderança, ela é compartilhada, e uma liderança, ela é influenciadora. Vamos todos juntos? Uma liderança, ela é servidora, compartilhada e influenciadora. Servidora. Observe, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que aqui nos diz a palavra do Senhor. Dá para ler? Vamos todos juntos? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quantas palavras você pode ver aqui que deriva da palavra de serviço? Quantas vezes aparece aqui? Você consegue enumerar? Quantas? 3. Observe, primeiro, quando ele diz o quê? Depois da morte de Moisés, o quê? Servo do Senhor. Segundo, quando ele diz o quê? Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. E a terceira, verso 2, Moisés, meu servo.
está morto. Meu servo. Imagine se Deus pudesse chegar para você e dizer, como é o nome do irmão? Joel. Joel, meu servo. Se chegasse, como é o nome da irmã? Aparecida, minha serva. Minha serva. Maria, minha serva. Paulo, meu servo. Miguel, meu servo. Jó, minha serva. Pastor Edivaldo, meu servo. Missionária Val, minha serva. Que privilégio, meus amados irmãos, é sermos chamados servos do Deus Altíssimo, servos do Todo-Poderoso. Você pode exercer um cargo de liderança em qualquer que seja a repartição, mas eu digo a você uma coisa: não tem privilégio maior de ser servo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte aos seus discípulos: se a rainha da Inglaterra vos chamar para ser embaixadores em qualquer lugar do mundo, não rebaixeis de ministério nem de posto. Não deixe de ser embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que privilégio! Josué, ele incorporou tão bem isso, que vocês estão lembrados, com certeza, de Josué capítulo 24, versículo de número 15, a parte B. Quando ele diz ao povo, os momentos finais da sua vida: escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer todos juntos? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se isso ainda não é a realidade na tua vida e na tua família, mas que você possa agora declarar como um ato profético e dizer, vamos todos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso, amém, irmãos? Você e sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Igreja, eu sei que aqui não é diferente, é um celeiro de dons, irmãos. É um celeiro de dons. A gente tem aqui pessoas de inúmeras funcionalidades, especialidades, profissões. Um dia, pastor Arri, lá no tabuleiro, ainda eu era pastor daqui, chegou um irmão, depois que se converteu, ele disse, pastor, pode contar comigo em que precisar. Eu digo, rapaz, se converteu agora. Eu digo, sim, meu irmão, o que é que eu posso contar com o irmão? O irmão pode nos ajudar em quê? O irmão lida com o quê? Ele disse, pastor, eu sou necropsista. Sabe o que é necropsista, irmão? É aquele que ajuda para fazer a autópsia. Eu digo, misericórdia, meu irmão, eu espero nem tão cedo precisar em nome de Jesus. Ah, irmão, a semana, na mesma semana, morre um vizinho de um irmão da igreja. E ele disse, pastor, morreu meu vizinho, e era feriado. E ele dizia, e agora, pastor? Pensa numa burocracia, no SVO, tal, para liberação, não consegue. Quem é que eu lembrei? Do irmão. Do necropsista. Eu ligo. Meu irmão, o irmão, aconteceu isso, isso e isso. O irmão pode nos ajudar? Ele disse, com certeza, meu pastor. Só se for agora. Irmãos, e olha que a família era carente. Ele não apenas conseguiu a liberação logo, mas conseguiu tudo de graça. Tudo de graça. Eu digo, rapaz, quando Deus faz, Ele faz completo. Ah, irmãos, quem não está disposto a servir, não está preparado a liderar. Quem não está disposto a servir, não está preparado a liderar. A última lição de Jesus, Ele ensinou o quê? Qual foi a última lição? Estão lembrados? A lavar os pés dos discípulos. A um ato de serviço. Tem um trabalho batista, lá na tribo indígena, no centro-oeste daqui do Brasil, e precisava de um helicóptero. De um avião, pequeno porte, melhor dizendo. E nisso um irmão norte-americano
sentiu-se coração de doar. Foi 5.300.000 doou. Para vocês terem ideia, o piloto teve que passar 1 mês de capacitação nos Estados Unidos. E esse irmão, ele que iria trabalhar, ajudar, pilotar o avião. E quando ele foi, quando ele acordou cedinho, tinha um senhor cortando grama. E ele chegou para o irmão e disse: ô, meu irmão, não precisa não, obrigado, eu vou passar aqui pouco tempo, não faz isso não. Ele: não, eu estou aqui, é com prazer, esse é o meu ofício, cortando grama. E ele: não precisa, enfim, mas ele insistiu, mas mesmo assim aquele senhor foi e continuou cortando grama. Final do dia, pastor daqui de Brasil, Fernando Brandão, ligou para ele e disse: fulano, teve um senhor aí na casa cortando a grama. Ele disse: teve, pastor. Eu disse a ele que não precisava, mas ele cortou a grama. Ele disse: ele se apresentou? Ele disse: não. Sabe quem é esse senhor? Ele disse: não. Foi o que doou o avião. O irmão, multimilionário, cortando grama. Meu amado irmão, sabe o que eu entendo? O serviço no reino é culto. Guarde isso. Serviço no reino é culto. Você pode repetir comigo? Serviço no reino é culto. E não sou eu que digo. Essa palavra no hebraico, se você for ver na Bíblia NVI, ele vai dizer: eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Sabe o que é que ele entende com isso? Que quando a gente está servindo, a gente está cultuando. Quando estão lá na recepção, estão cultuando. Quando estão lá na cantina, estão cultuando. Quando está lá no estacionamento, está cultuando. Quando está aqui no louvor, está cultuando. Quando está na mídia, está cultuando. Quando está pregando, está cultuando. Quando está limpando a igreja, está cultuando. Porque serviço é culto ao Senhor. Por isso que a gente possa oferecer o melhor que nós temos ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Você tem glorificado a Deus? Você tem entregue o seu melhor para Deus? Sabe, a gente tem que ter o cuidado com alguns deuses invisíveis. Tem um texto que eu não sei se você já viu, mas eu vi pela primeira vez, achei espetacular, o texto de Ezequiel. Abra sua Bíblia, por gentileza, Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 7 a 5. Ezequiel 14, 7 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 14, 2 a 5, perdão, 2 a 5. Ezequiel 14, 2 a 5. E a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos, e puseram o tropeço da maldade diante deles mesmos. Devo eu consultar por eles, ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor, aquela casa de Israel que não der lugar no coração, ou melhor, aquele da casa de Israel que der lugar no coração aos seus ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante de si, e se for ao profeta, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe conforme aos seus muitos ídolos, para que possa reconquistar o coração da casa de Israel, que se distanciou de mim. Por causa de quê, irmãos? Por causa de quem? Dos seus ídolos. Deixa eu dizer, ídolo não é apenas uma estátua feita de gesso, de madeira, de pedra. Não. Tem muitos ídolos no coração do homem. Tem muitos ídolos invisíveis que a pessoa tem colocado, e às vezes, e me compreenda, a gente deve amar. Eu amo minha esposa com todo carinho,
amo meus filhos com todo amor, amo minha mãe, amo meu pai, amo meus pastores, amo minhas ovelhas, mas nada está acima do meu amor a Cristo Jesus. Ele deve estar em primeiro lugar, porque às vezes a gente tem idolatrado uma pessoa, idolatrado um cargo, idolatrado um ministério, mas que na nossa vida só esteja e só haja um espaço para receber toda a honra e glória, que seja a pessoa de Cristo Jesus. Ele, tão somente Ele. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nem todos vão aplaudir você, nem todos podem reconhecer o seu trabalho, mas quando você tem o seu coração voltado para Cristo, você não vive em função dos aplausos, você não vive em função dos elogios, você não vive em função das palavras, e você também não se abate com aquilo que os outros dizem, porque quer comais, quer vivais, façais qualquer outra coisa, nós temos feito para a glória de Deus. Seja que a pessoa diga, foi bênção ou não foi, mas eu estou fazendo para a glória do meu Deus. Eu sirvo ao meu Deus. Obviamente eu procuro fazer o melhor para o meu pastor, para os meus líderes, mas primeiramente eu faço para o Senhor, porque serviço é culto. Serviço é culto. Vamos todos juntos? Serviço é culto. E que a gente possa oferecer o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você pode dizer amém? Amém. Eu gostaria de compartilhar aqui uma segunda lição. A primeira, servidora. A segunda característica de um líder é a constância. Ser constante. Abra a sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículos 6 a 8. Josué capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz assim: esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei a dar aos seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso. Cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Deus estava dizendo a Josué: meu filho, seja constante na missão, seja constante na obediência, seja constante na palavra. Seja constante. 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 Quando eu vi esse tema, raízes profundas, lembrei das mangueiras do seminário. Eu estudei em Recife, e lá nos seminários americanos, plantaram várias mangueiras. E lá tem mangueiras centenárias. E tem mangueiras lá com as raízes bem grandes, bem profundas. E aquelas mangueiras foram postas ali justamente para os seminaristas, porque seminarista passa por alguns apertos. Passa por alguns apertos. Quem já foi aqui seminarista sabe. E é interessante que de manhã, todo esse mês de janeiro, fevereiro, se a gente fosse lá no estacionamento, o que é que tinha lá no estacionamento do seminário? Manga. Pois o café da manhã era suco de quê? Manga. E a frutinha para a gente chupar? Manga. E no almoço, a sobremesa era manga. E à noite, aquele suquinho de manga. Mas não tome com leite, senão morre. Mas aquelas mangueiras, quantas tempestades, ventos fortes elas já passaram. Quem sabe você é uma mangueira. Suas raízes são grossas.
mas para que elas pudessem crescer, vocês passaram por muitas tempestades. Crescer dói. Crescer dói. Alguém aqui está lembrado da fase do seu crescimento que doía as juntas? Doía o joelho, doía o braço? Estão lembrados? A minha filha, ela disse: pai, eu não quero crescer não, eu quero ficar assim, pequenininha. Crescer dói. Hoje a gente vive uma sociedade indolor, que não quer sentir dor. Mas a dor faz parte do processo. Não é fácil. É fácil? Você gosta de sentir dor? Não, eu não gosto. Quem gosta é masoquista. Mas faz parte do processo. Josué passou por muitas dificuldades. Mas para que as raízes pudessem se fortalecer, é preciso passar pelas tempestades. Antigamente, alguém aqui está lembrado? Metiolate. Rapaz, ali é uma benção, Metiolate. Metiolate, ele faz um milagre, ele separa a alma do corpo. Metiolate, antes da minha mãe colocar, eu já soprava. Porque pins, mas hoje Metiolate não arde. Não é Metiolate. Ai. Sabe o que é que Deus estava dizendo a Josué? Meu filho, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por dificuldades, mas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ninguém é chamado para liderar um parque de diversões, irmãos. Jesus chamou e já foi dando recado: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês também vencerão em nome de Jesus. Ah, meu amado irmão, seja forte. Permaneça. A constância faz parte da vida e do ministério. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O segredo da caminhada da fé cristã não é começar, é terminar. É terminar. Por isso o autor de Eclesiastes diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Começar, todo mundo começa. A questão é o quê? Terminar. Quantos já aqui, quem sabe, outras pessoas se batizaram com você, junto com você, mas hoje não estão mais na igreja. E vocês permaneceram. E que vocês permaneçam até o fim, em nome de Jesus. Ah, meu irmão. Quantas pessoas foram inconstantes? Saul era inconstante. Ora Saul estava bem, ora não estava. Ora Saul procurava ouvir a voz do Senhor, ora procurava fazer o que dava no seu próprio coração. Quantas pessoas? Quantos? Se você já leu Juízes, vai ver que Juízes, ora o povo estava bem com Deus, ora o povo estava distante de Deus. A inconstância. Por isso que Jesus ele vai dizer aos seus discípulos, João 15, versículo de número 4. Vamos ler todos juntos? João 15, verso de número 4. Vamos todos juntos? João 15, 4. Vamos todos? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. O texto também lá de Colossenses, que vocês utilizam como base para o congresso, 2, versículos 6 e 7, olha o que aqui nos diz, vamos todos juntos? Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sem cheios de ações de o que, irmãos? De graça. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém, irmão? Seja constante. Seja constante. Seus liderados podem ser inconstantes, mas seja constante. Constante na palavra, constante no compromisso, constante no trato, constante na vida, constante no testemunho. Seja constante.
perigo da liderança inconstante é a perda da credibilidade. É a perda da credibilidade. A pior coisa é um líder que fala uma coisa e faz, ou tem credibilidade, sim ou não? Não tem autoridade. Sabe um outro perigo? É a brecha. Cuidado. A palavra do Senhor nos diz que Davi, no tempo de guerra, que ele era para sair, para guerrear, ele ficou onde, irmãos? Em casa. Na janela. E foi dali que ele viu Betseba. Meu amado irmão, saia da janela. Saia da janela. Vá para o campo. Amém? Vá para a batalha. Saia da janela. Estão lembrados de Eutico? Alguém aqui já ouviu falar desse personagem? Eutico. O que aconteceu, pastor, com ele? Caiu, porque ficou onde? Na janela. Saia da janela. Quem fica na janela não está nem dentro nem fora. Sim ou não, irmãos? Nem dentro nem fora. Ainda bem que as janelas aqui tudo fechadas. Mas eu já fui de uma igreja, quando era pequenininho, que tinha crente que ficava na janela. Nem assistia o culto. Quando o pastor falava uma coisa interessante, eita, amém. Quando o irmão falava aqui do lado, eita, como é mesmo a história? Quanto foi mesmo o jogo do CSA? Eita, Jesus, Deus abençoe. Quanto foi o jogo do CRB? Olha aí. Quanto foi mesmo? 3-2? Tem algum regateano aqui? Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Tem algum azulino aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, varão. É igual praga. Eita. Mas sai da janela. Agora, não bata no peito porque você não pecou. Porque a palavra do Senhor diz ao apóstolo Paulo, aquele que pensa que está em pé, cuide para quê? Não caia. Se você conhece alguém que caiu, estenda a mão e ajude a levantar. Não veja o seu irmão caído no chão. Óbvio que nem todos vão querer ajuda, mas faça a sua parte. Eu já tive amigos, pastor Ari também, que ao longo dessa trajetória caíram. Pessoas maravilhosas. Mas a gente tem que voltar a ajudar a levantar. Pelo menos a gente fazer a nossa parte. Porque tem muitos líderes abençoados que infelizmente foram alvo das investidas de Satanás. E deixa eu dizer, você também é alvo. Pastor Misericórdia é alvo. Sabe por quê? Porque todo aquele que se propõe a servir ao Senhor, Satanás sempre vai ficar incomodado. Para tirar ele da presença e do propósito. Porque quem já está longe e distante, ele nem tem trabalho. Mas pode ter certeza quantas coisas surgirem e aparecer para que você não estivesse aqui na noite de hoje. Mas você está aqui e que você permaneça no propósito em nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado, meu irmão, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. A brecha nos leva muitas vezes a gente sair da constância. A exaustão emocional também. Tem muitos servos de Deus bons que se cansaram na caminhada, irmãos. Estão lembrados de Elias? Elias passou pelo momento de exaustão emocional. O cansaço abate. Quem sabe você está começando o ano já cansado. Quem sabe você tem um ministério para liderar e você já está cansado. A minha oração nesta noite é que o Senhor renove tuas forças. Que o Senhor recobre o teu ânimo. Que o Senhor te encoraje nessa caminhada. E não desista não, meu amado irmão. O Senhor te chamou para essa missão. O Senhor te chamou para esse ministério. Ele falou para Elias, e observe, Elias fugiu da morte e depois pediu a morte. A pessoa quando está tão cansada, às vezes não sabe nem o que pede.
Mas o Senhor reafirmou o chamado dele na vida de Elias e disse: eu ainda tenho uma missão para você. Você vai ainda ungir 2 reis e um profeta. Ah, meu amado irmão, Deus ainda tem um chamado para a tua vida. Seja forte e corajoso. Vamos todos juntos? Seja forte e corajoso. Você pode dizer à pessoa que está lá: meu irmão, seja forte e corajoso. Elias, ele viu para aquilo que ele tinha feito. Mas quando você estiver cansado, lembre-se daquilo que Deus já fez na tua vida. Elias olhou para ele e disse: Senhor, eu procurei ser zeloso, procurei não me contaminar, procurei ser fiel. Ele olhou para o que ele fez. Não olhe para aquilo que você já fez, olhe para aquilo que Deus já fez na tua vida. Grandes coisas fez o Senhor, o que, irmãos? Por nós, e por isso estamos alegres. Tem alguém aqui feliz? Amém, irmãos? Por aquilo que Deus fez na tua vida e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer na tua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Olhe para aquilo que Deus já fez. Quer permanecer constante? Busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração. Aprofunda suas raízes em oração. Nenhum líder permanece em pé se não for de joelhos. Nenhum líder permanece de pé se não for de joelhos. Meu amado irmão, pastor Ari falou agora há pouco. Tem coisa na nossa vida, na liderança, que a gente só vence na base da oração. Ano passado, um irmão querido, saudosa memória, irmão Sebastião, que aprove o Senhor chamá-lo para a sua presença. Irmão Sebastião é um grande contador, mais de 30 anos aqui em Maceió, diácono lá na PIB de Maceió. Pessoa maravilhosa. Irmão Sebastião, um dia eu reuni a diretoria. A igreja, quando a gente chegou lá, tinha aqueles climatizadores grandões. Eu disse: rapaz, um calor que estava fazendo. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos, com a ajuda do Senhor, vamos climatizar a igreja. Fez a campanha da climatização, enfim. E nisso a gente vendeu os climatizadores, aqueles grandões, para uma pessoa. Deu um prazo de 1 mês para essa pessoa, R$60 mil. Dividindo em 10 vezes. Passaram o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e nada a pessoa pagar. Reuni a diretoria de meus irmãos: e agora, qual é a providência? Vamos protestar, vamos fazer isso, vamos chamar o pessoal daqui da justiça, que é da igreja, tal, enfim. Quando eu falei tudo, irmão Sebastião virou para mim e disse: pastor, primeiramente vamos fazer uma coisa. Vamos fazer o que a gente deve fazer. Vamos orar. Irmãos, eu não tenho vergonha. Naquele momento eu disse: meu irmão, verdade, eu quero agir com o braço da carne, mas tem lutas na nossa vida que a gente vence na dependência do Senhor. Porque mesmo que o ser humano estava com outra intenção, eu creio que o Senhor é capaz de reverter o coração. E a gente, naquele momento, irmãos, a gente orou. E a gente se colocou junto com a diretoria, se propôs em orar. Isso na segunda-feira. Na quarta-feira, para a honra e glória do Senhor, já pagou a primeira. No outro mês já pagou a segunda. Depois de 2 meses pagou a terceira. Agora estamos esperando. E sabe o que aqui a palavra do Senhor me diz nesse momento? Mais uma vez, continue orando. Sabe por quê? Tem coisa na nossa vida e no ministério que a gente vai vencer pela oração. É pela oração, meu amado irmão. Se coloque em oração e você vai ver a resposta do Senhor. Sabe por quê? Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em quem nós opera. Você crê nisso, amém, irmãos?
Mas eu quero concluir essa palavra dizendo: primeiro, a raiz da liderança ela é servidora. Segundo, a raiz da liderança ela é constante. Terceiro, a raiz da liderança ela é compartilhada. Vamos todos juntos? Primeiro, a raiz da liderança ela é servidora. Segundo, a raiz da liderança ela é constante. Terceiro, a raiz da liderança ela é compartilhada. Quem sabe você já ouviu aquela máxima que diz que todo líder é um lobo solitário. Não é. Não é. Você não está sozinho nessa liderança. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado: meu irmão, você não está sozinho nessa liderança. Meu irmão, obviamente tem pessoas que a gente tem como esteio. O esteio de Josué era Moisés. Assim como de Timóteo é Paulo. Era Paulo. Assim como de Eliseu era quem? Elias. Quem é teu esteio? Você tem... Quantos líderes nós temos aqui? Levanta sua mão. Líderes. Líderes. Você está no congresso de liderar, você é um líder. Em nome de Jesus, amém? Então, vou fazer mais uma vez a pergunta. Quantos líderes nós temos aqui? Levanta sua mão. Olha, já melhorou. Oh. Quantos líderes aqui têm amigos? Amigos. Amigos. Amigos de julgo, de ministério. Quantos aqui? Alguém de vocês está com seu amigo aqui? Tá com seu amigo aqui. Tá com um amigo aqui. Se ele está próximo a você, dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Ó, olha aí. Sabe por quê? Caminhada ministerial, a gente não pode caminhar sozinho. Caminhada ministerial, a gente não pode caminhar sozinho. Sabe o que é que Deus estava dizendo a Josué? Josué, Moisés não está mais, mas não tenha medo não, eu estou contigo. Eu estarei contigo por onde quer que tu andares. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo por onde quer que tu andares. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto falando sobre as qualificações de Davi. Sabe, irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Samuel 16, 17 e 18. Davi tinha várias qualificações, mas sabe qual é a mais importante? Além de ser um homem segundo o coração de Deus, estamos caminhando para o fim. 1 Samuel 16, 17 e 18. Pode projetar? Olha o que aqui nos diz. Então Saul disse aos seus servos: procurai um homem que toque bem e trazei-mo a mim. Um dos jovens respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras, isto é, bom orador, de boa aparência. Mas sabe qual é o mais importante? É o final. O que é que ele diz no final, irmãos? E o Senhor está com ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meu amado irmão, você pode ter inúmeras qualificações, mas sabe qual é a mais importante? O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Eu confesso aos irmãos, quando o Senhor nos chamou para a PIB de Maceió, para mim é muito difícil, foi muito difícil. Já estava aqui na PIB Tabuleiro há 17 anos. Irmãos, pastores sabem, quando chega o momento do ministério, você está bem consolidado. A gente está vivendo um momento bom. A gente estava na construção aqui da fachada da igreja, os 45 anos da igreja, enfim. E quando foi em março,
de 2023, e a diretoria procurou, disse, olha, eu não posso dar nenhuma resposta, até pelo menos enquanto a gente concluir essa obra, e quando realizarmos o aniversário da igreja. Mas em todo o tempo, sabe qual era o meu desejo? Senhor, chama alguém para lá, chama alguém para lá. Indiquei nomes para lá. Até o momento que um amigo chegou e disse, não faz isso não. Se Deus tiver realmente chamado na sua vida, deixa Ele confirmar. E foi colocando algumas condições diante de Deus, e Deus respondendo a cada uma. Cada um. Em nenhum momento quis saber em relação de valor, porque eu digo, chamado não é referente a dinheiro, mas a propósito. Só soube depois que aceitei. Só soube depois. E era equivalente. Quando eu tinha sinalizado, o tesoureiro da igreja foi lá na minha casa, dizendo, olha, a gente vai aumentar 40% sua prebenda. Eu disse, não é dinheiro, é propósito. Mas eu disse, Senhor, não me tires daqui, se o Senhor não for comigo. Não nos faça sair daqui, se o Senhor não for comigo. Irmãos, e quando a gente foi, porque é a igreja do qual eu cresci. Tabuleiro foi a igreja da minha adolescência. PIB Maceió, a igreja da minha infância. Imagine hoje eu pastoreio diáconos que me viram criança. O peso é grande. A primeira igreja evangélica de Alagoas, 140 anos. Pense o peso espiritual, de responsabilidade. Em alguns momentos eu dizia e digo até hoje, Senhor, eu não sou capaz. Mas sabe qual é a palavra que vem ao meu coração? Você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Concluo com a frase do pastor Billy Graham. Diz assim, vamos todos juntos? O importante não é quem você é, mas sim quem está com você. O importante, meu amado irmão, não é quem você é, mas é o Deus que é contigo. Ele te chamou. Ele te levantou como líder. Ele vai te capacitar para você concluir essa missão para a glória de Deus. Seja forte e corajoso. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.